O doutor Tarcísio, e traz para a gente desenvolva melhor essa questão. Quando eu identifico uma depressão por uma, digamos assim, uma falta de fé, que é uma questão espiritual, e quando eu defino uma depressão com doenças psicossomáticas, com dificuldades psicológicas, traumas e até mesmo choques emocionais. Tá, mas pode tirar o doutor, pode ser só Tarcísio. Bom, o adoecimento, né, não só o transtorno depressivo, né, a depressão ela é classificada em níveis, né, tem um transtorno depressivo maior, que tem riscos inclusive de autoextermínio, de suicídio. Tem a distimia, que é um quadro de depressão que ela é crônica, né? É uma depressão mais leve, mas ela é crônica. Ela tem por exemplo, pacientes que falam que tem essa melancolia, essa tristeza desde os 7 anos de idade. Eu não vou, né, expor aqui, mas são pessoas que têm fé, né? E isso se dá por N fatores, disfunções organísmicas, hormônios, né? Isso pode influenciar e trazer um sintoma depressivo. Existe depressão relacionada à gravidez, né? Depressão pós-parto, às vezes por uma disfunção, às vezes alguns traumas, algumas vivências também podem desencadear. Existem a depressão, né, essa questão dessa disfunção organística, mas existem também traumas. Às vezes a pessoa, na infância, ela tem uma perda do pai, da mãe, uma perda de alguém que ela tem uma grande representatividade para ela. Isso pode ser um trauma ao longo da vida, né? Questões relacionadas à instabilidade financeira, né? E eu gosto muito de dizer, né, num outro podcast uma vez eu disse, que quando a gente aborda, às vezes, o tema, principalmente no âmbito da saúde mental, e a gente somos seres humanos, nós temos inúmeras condições que podem ser patológicas, né, podem ter disfunções das mais variadas, né? Tem o CID, a Classificação Internacional de Doenças, que tem catalogadas, né? Existe um consenso ali mundial para inúmeras doenças, mas quando nós vamos abordar o tema saúde mental, abordar o tema sobre transtornos mentais, há esse estigma, muitas vezes, isso foi um tema da redação do Enem, o estigma relacionado ao transtorno mental no Brasil, né? No estigma, muitas vezes, há esse comportamento reducionista acerca do adoecimento. Aí vem essa fala, é falta de fé, é falta de Deus, é não sei o quê, é falta de namorar, é falta de trabalho, não sei o quê, né? Então, quando eu trago isso, quando nós temos essa expressão que traz para o lado religioso, seria uma máscara, seria um pano de fundo para tentar ali desvendar o desconhecido. Renato, eu acho que nós vivemos um tempo, né? E não é saudosismo, né? Mas eu tô falando desse zeitgeist, desse tempo presente. Eu vejo, né? Vejam se vocês percebam isso também, se faz sentido, uma tendência de rotular. Que quando a gente rotula, fica mais fácil de reduzir aquilo ali. E muitas vezes aquilo que falta conhecimento, eu coloco um rótulo que é mais fácil de eu entender, né? E isso gera um efeito devastador, né? E, como eu estava dizendo, as pessoas têm essa mania, né? Tem esse hábito do rotular porque é mais fácil. E, como eu dizia nesse outro podcast, existe uma questão que ela é macrosocial também, sabe? Uhum. Falta de saneamento básico gera adoecimento. Exato. Falta de renda digna gera adoecimento. O cara é pai de família, tá desempregado, vai no mercado com R$ 50 e volta com 2 pacotes. Isso, mas aí você tem que ser resiliente, você tem que não sei o quê. Isso vai gerar frustrações, né? E uma frustração... Eu gosto do exemplo do profeta Ezequiel, nesse exemplo. Não estou falando que Ezequiel... Só para constar, né? Nos tempos da Bíblia não tinha um manual diagnóstico, não tinha um DSM, não tinha um CID. Então, não tinha uma Organização Mundial de Saúde. Quando a gente faz uma avaliação, a gente olha ali o comportamento, a gente faz algumas inferências, né? Do Elias, do Salmo do Davi, né? Inclusive, sim, eu sempre oriento os pacientes a manifestarem através de obras artísticas, de desenho, de escrita, né? Para expressar o seu sentimento. Nos Salmos do Davi a gente vê muitas coisas. Mas o Ezequiel, né? Ele é aquele cara que se prepara a vida inteira para ser um sacerdote. Né? Ele vem de uma família sacerdotal e a gente sabe que o sacerdote ele ia começar o serviço aos 30 anos. Né? Jesus é um exemplo disso, ele começa o serviço aos 30 anos. Sim. Mas quando ele tem 27 anos, Nabucodonosor invade Israel. Nabucodonosor invadiu Israel, se eu não me engano, né? Tem
melhores referências aqui, acho que por 3 vezes. Na primeira vez ele leva os mais seletos, dentre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Na segunda vez ele leva cerca de 10 mil cativos, entre eles Ezequiel. E por último ele leva o restante, queima as portas da cidade, etc. Mas, segundo o historiador, aos 27 anos ele leva Ezequiel. Um cara que se preparou a vida inteira para assumir o sacerdócio, estudou, se preparou. Ser um mestre. Para ser um mestre, né? Aquele que nascia na tribo de Levi ali, ele tinha esse privilégio de ser o sacerdote, aquela coisa toda, né? Não era um serviço para qualquer um. Mas chegando perto de assumir isso, ele se vê cativo. Aí vou encerrar minha fala aqui, mas ele, no capítulo 1 de Ezequiel, fala no 30º ano, estava eu junto aos cativos às margens do rio Quebar e eu vi visões de Deus, né? Ele traz essa revelação. Eu acho muito interessante que Deus espera ele completar os 30 anos, né? Olha que interessante, né? Ele vai começar aos 30 anos, não, vai ser não como sacerdote, agora como um profeta. Mas o capítulo 2 é o que me chama a atenção. Ele diz assim, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus não fala com quem está sentado, Deus não fala com quem está deitado. O põe-te em pé aqui não é uma questão física de estar sentado. Seria uma condição é uma emocional. frustração. E frustração gera adoecimento, sabe? Então, eu acho que é por aí, sabe? Eu acho que muitas vezes, né, respondendo sua pergunta, esse comportamento nosso, né, é um comportamento perigoso. Eu acho que a gente tem que refletir, né, refletir sobre as coisas. Acho que a gente reflete muito pouco, às vezes, né? O Sócrates tem uma frase, né, uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Às vezes, essa irreflexão, ou essa incapacidade, às vezes, de pensar, ou uma incapacidade de ser empático nos leva a rotular e trazer falas como essas que agravam ainda mais o quadro de alguém, talvez, que está no sofrimento. Porque já pensou? A pessoa tem ali um gatilho emocional, um trauma, alguma coisa, né? Que, como o pastor falou, a epistemologia, a origem do sofrimento dela se dá por uma questão que tem uma plausibilidade ali e ela está ouvindo, você está sem Deus, você está sem fé. Para onde que você está levando essa pessoa, né?